Bom, em relação à atividade que foi abordando o tema de conjuntos, vou pedir que vocês se foquem principalmente na união e na interseção de conjuntos, certo? O que significa a interseção entre dois conjuntos? A interseção entre dois conjuntos é a operação entre o conjunto A e o conjunto B que a gente designa pelo símbolo de um U invertido. E o que ela significa? Ela significa que a gente está interessado em analisar os elementos de A e os elementos do conjunto B, aqueles que eles têm em comum, certo? Ou seja, quais são os elementos que eles compartilham. Para isso a gente tem que fazer a varredura de cada um dos dois conjuntos e comparar. Então, se a gente quer falar sobre a interseção do conjunto entre o conjunto A e B, a gente pode pegar todos os elementos que estão em A e estão em B. Então veja lá, o elemento 1 está em A. A gente vem aqui em B e compara se ele também está. Ele está. Logo, ele pertence a essa interseção. Então a gente vem aqui e coloca o elemento 1, certo? A gente vai fazendo isso para os outros elementos. O elemento 3 está em A, mas não está em B, certo? Então ele não pertence à interseção entre os dois conjuntos, ou seja, ele não é compartilhado pelos dois. O 5 está em A e está em B, então ele pertence a essa interseção, portanto a gente adiciona ele aqui, certo? O 7 está em A, mas não está em B, então ele não pertence à interseção. O 9 está em A e não está em B, portanto a interseção entre os conjuntos A e B é composta por esses dois elementos, 1 e 5. Significando o quê? Significando que esses elementos estão tanto em A quanto em B, certo? Já a união entre dois conjuntos, a união entre A e B, é designada por um U. E o que ela vai informar para a gente? Ela vai informar todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então esse ou está fazendo o equivalente a juntar esses dois conjuntos, certo? Então o elemento 1, ele está em A ou está em B? Está, certo? Na verdade vai ser o equivalente a juntar todos esses elementos. Então para construir a união, basta listar todos os elementos que estão nos dois conjuntos. Vamos lá, começando pelos elementos de A. 1, 3, 5, 7, 9. Agora os de B. 1, 2, 4, 5, 6 e 8. Certo? Só que a gente sabe que em um conjunto, a gente só lista um mesmo elemento uma vez. Então, os elementos aqui que estão repetidos, como é o caso do elemento 1, certo? Do elemento 5, a gente não precisa listar duas vezes esses elementos. Então, a gente exclui uma vez e vai ter a representação final dessa união. Elemento 1, a gente pode fazer o ordenamento também, se quiser. 3, elemento 5, 7, 9, 2, 4, 6 e 8. Então esse é o resultado da união entre esses dois conjuntos, certo? Basicamente isso aqui já é suficiente para a gente começar a construir propriedades entre dois conjuntos. Como já foi feito na atividade, a gente pode investigar as propriedades. Por exemplo, pensando
Qual é a diferença entre fazer a união de A e B ou fazer a união de B e A? A união de B, a interseção de B e A. Bom, vocês vão ver que a diferença não existe, certo? Se eu pegar os elementos aqui que estão em A e fizer a mesma comparação e for anotando, 1 está em B, certo? E está em A, então ele vai pertencer à interseção. 2 está em B e não está em A, então ele não pertence à interseção. 4 está em B e não está em A, então ele não pertence. 5 está em B e está em A, então ele pertence à interseção. 6 está em B e não está em A. 8 está em B e não está em A. Então a interseção continua sendo o mesmo conjunto. Por isso a gente chega a uma propriedade de que tanto faz A interseção B ou B interseção A. A isso a gente chama de propriedade comutativa, certo? A mesma propriedade comutativa ela vale para a união também. Se vocês fizerem o mesmo raciocínio de colecionar todos os elementos, mas ao invés de colocar primeiro os elementos de A, colocar primeiro os de B, no final das contas vai dar o mesmo conjunto. Então a união também satisfaz o mesmo princípio da comutatividade entre B e A. Ou seja, fazer A união B ou fazer B união A é equivalente, certo? Tem outras propriedades que envolvem as duas operações, que estão na tabela colocadas também, mas elas servem simplesmente para dar uma maior visão a respeito das propriedades dos conjuntos, certo? Eu peço para que vocês, para a prova, foquem somente na interseção entre dois conjuntos numéricos, como foi colocado aqui, e na união também entre dois conjuntos numéricos, como foi colocado aqui, certo? Então, bom estudo e boa prova.